Olá, o meu nome é Mia Pereira, sou terapeuta emocional há 15 anos em consultas presenciais. Eu ajudo pais e filhos a melhorarem a relação através da visão sistémica e da maternidade. Hoje trago aqui um tema de quais as consequências para nós, filhos, de nos afastarmos dos nossos pais, de ter um mau relacionamento com eles. Ora bem, as consequências, elas são várias. Em primeiro lugar, posso dizer que em relação, por exemplo, à relação com a mãe, na visão sistémica diz, da mesma maneira que nos relacionamos com a nossa mãe, nos relacionamos com a vida. E a vida se relaciona conosco. Isto quer tudo dizer. Ou seja, se nós não temos a mãe no nosso coração, também não temos a vida, pois através da mãe nós tomamos a vida, nos alimentamos, nos consolamos, vivemos dentro dela 9 meses e ela deu-nos a vida. E já é muito. Muitas vezes os filhos acham que os pais nos devem mais que isso, que nos devem mais que a vida. E isso não é assim. Os nossos pais, neste caso então, estou em primeiro lugar a referir-me à mãe. A mãe já nos deu muito de dar a vida. Devemos estar gratos a ela, devemos agradecer pela vida que nos deu, de nos trazer ao mundo, de passar as dores que passou e nos trazer ao mundo. Vocês me dirão, há mães e mães, óbvio, certo? Mas nós devemos diferenciar a mãe que nos deu a vida, que isso estamos cá, não é? Não abortou, ela deu-nos a vida, ainda que fosse para adoção, ou que até, segundo o nosso julgamento, não fosse a melhor mãe do mundo, ou que ela própria também nos tratasse de uma maneira pouco carinhosa. Pois nós devemos diferenciar, desculpem, fazer a diferença entre a mãe que nos deu a vida e a mulher. A mulher que nos deu a vida, talvez ela, se não conseguiu nos dar carinho, afeto, amor, daquele amor que nós precisávamos, que nós tanto esperamos, é porque talvez ela também não o teve. É porque talvez ela também não teve referência de amor. Ou talvez ela viveu também momentos na infância, na vida dela, com os pais dela, com algumas dificuldades, também carente de amor, de afeto, de apoio, ou seja, ela não ter referência para conseguir, por sua vez, ela transmitir esse amor ao filho, à filha. E aí que vem todo o problema, quando nós não diferenciamos entre a mulher e a mãe. Trazer a mãe no coração é trazer aquela mãe que nos deu a vida, que por graças a ela nós estamos cá e podemos fazer a nossa experiência. Mas se nós não conseguimos fazer essa diferença e que nós somos 50% a nossa mãe, a vida também não nos vai render. A vida também não nos vai retribuir. A mãe, pela energia que ela traz do feminino, ela está ligada à prosperidade,
à abundância, ao trabalho, boas ao trabalho, ou seja, em que o trabalho corra bem, em que tenhamos um bom trabalho, às relações, quando nós não temos boas relações no amor, no trabalho, isso tem a ver algo com a nossa mãe, portanto, às relações, a juntar dinheiro, ao amor, à família. A mãe está ligada a isso. É uma energia que vem do feminino, a ter também uma visão ampla, várias ideias, várias coisas. Isso é típico do feminino, que é, por exemplo, ter muita variedade. A gente tem muita variedade de ideias. Tem 50 blusas, 10 sapatos, 10 pares de sapatos, botas, sandálias, malas. Isso é feminino, é a variedade. Nós gostamos de variar e de ter muitas ideias. Hoje pensamos numa coisa, amanhã pensamos noutra. Faz parte de nós, da nossa energia. Essa energia, então, está ligada à mãe, ao feminino. E do mesmo jeito, então, que nós estamos com a nossa mãe, estamos com a vida. Caso nós não consigamos ter a nossa mãe no coração, a solução é mesmo olhar para isso, procurar um terapeuta, procurar sarar essa dor, essa ferida que nos afasta dela. Pode haver várias situações e algumas até muito simples. Eu vou citar só uma apenas. Uma apenas. Pode ser, por exemplo, logo ao nosso nascimento. Imaginemos que eu nasci, por exemplo. Olha, até vou trazer o meu exemplo de vida. Vou trazer aqui a minha experiência, que eu soube através da minha mãe. Então, eu nasci e a minha mãe, portanto, foi um parto difícil, foi um parto bastante doloroso. A minha mãe tinha tido o meu irmão antes de mim, 21 meses atrás, e engravidou então pouco tempo depois de mim. Ou seja, eu nasci 21 meses após o meu irmão. Portanto, ela engravidou muito cedo de mim, mais cedo do que aquilo que deveria, não é? O parto foi difícil, a gravidez também tinha sido difícil e daí um parto estressante e mais complicado. Mas não é da gestação que eu vou falar do nascimento, do exemplo que eu me referia agora há pouquinho, de dizer que às vezes apenas por aí, por este exemplo, nós podemos ter complicação, dificuldade de relacionamento com a nossa mãe e nada tem a ver que a mãe nos ame, nos proteja ou não. A minha mãe amava-me. A minha mãe sempre dizia assim: nós somos 5 filhos vivos. E então ela sempre dizia: eu tenho 5 filhos e se me aleijo num, dói-me, se me aleijo no outro, dói-me. Isto emociona-me porque me faz recordar ela. Minha mãe já não está cá, nem o meu pai. Ora bem, continuemos. Então eu nasci e tinha sido então um parto um bocadinho mais difícil. E então a minha mãe teve muito febre, teve muita temperatura, a febre subiu muito, ficou doentinha. E então até uma vizinha, uma jovem naquela altura, veio para ajudar a minha mãe nessa tarefa. Ela propôs-se voluntária, era muito boa pessoa, chamava-se Isolina Rosa. Então a minha mãe, em honra a ela de eu ter ajudado, deu-me o nome de Rosa Maria. Esse é o meu nome de batismo. Mia é o nome que o meu irmão
mais velhinho que eu, apenas 21 meses, me batizou de Mia. Ele não conseguia dizer Rosa Maria, era difícil. Ele então dizia Josa Mia, Mia, e fiquei Mia. Quando era pequena eu detestava, eu queria me afirmar, eh, eu dizia, não sou Mia, eu sou Rosa Maria. E com o tempo essa ternura do meu irmão foi ficando e optei por este nome, este diminutivo, porque uma coisa que eu não gosto nada que me chamem é Rosa, não me identifico nada. E a tendência, depois que eu saí da minha aldeia natal, ali as pessoas da minha aldeia, todo mundo me chamava Rosa Maria, mas quando depois eu saí da minha aldeia, as pessoas dificilmente me chamavam Rosa Maria, me chamavam Rosa. E eu não me identificava, era como se a vocês, sei lá, uma de vocês se chama Anabela e chamam-lhe Raquel. É, para mim é a mesma coisa, não me identificava. Então, pouco a pouco comecei-me a apresentar como Mia, já que os meus irmãos me chamavam assim, Mia, alguns dos meus amigos me chamavam Mia, a minha melhor amiga, a Cecília, me chamava Mia. Não me incomoda, identifico-me perfeitamente e opto esse nome assim. Ora bem, dizia eu então, eu nasci e então essa jovem, Isolina, veio ajudar a minha mãe porque ela estava com febre, estava doente e eu também fiquei com febre. A minha mãe amamentava-me, talvez não era, ela fazia o que achava melhor, mas isso fazia com que fosse também uma bolinha de neve, não é? Ela doente e eu também com muito febre. O facto é que ela não pôde ocupar-se muito de mim, quem se ocupava mais era então a que ficou de minha madrinha, ocupava-se de mim. E entre essas situações, nessa situação, eu queria, como qualquer bebê, era a mãe. Eu posteriormente consegui entender através da visão sistémica. Ali então houve amor interrompido de mãe, que é quando o bebê é afastado da mãe ao nascer, porque a mãe por um momento adoeceu ou o bebê adoeceu, ele é afastado da mãe, outra pessoa toma conta e ele chama a mãe, ele quer a mãe. Então é como se no interior dele ele decide: eu fecho-me, eu me protejo, eu me resguardo. Ou seja, ali o bebê faz um movimento inconsciente de proteção para não sofrer, eu me afasto dela. Aquilo é automático, é como uma sobrevivência. Nem a mãe se apercebe, nem o filho, obviamente, não se apercebe. Então, isso faz que haja o que se chama ali amor interrompido de mãe. E a minha mãe sempre cuidou de mim, sempre teve o mesmo cuidado comigo como com os meus irmãos, mas eu tive uma dificuldade maior em relacionar-me com ela. Os meus irmãos sabem disso. Durante um tempo eu achava que eu era diferente, eu achava isto, eu achava aquilo, eu podia achar muita coisa. Hoje eu sei que estava errada, que tudo ocorreu já na minha pré-conceição, concepção, gestação e nascimento, devido às dificuldades que a minha mãe foi passando, não é? As dificuldades naquela altura. Eu era então a quarta filha, era muito cedo para ter um quarto filho, logo que tinha tido um bebê há pouco tempo, etc. Muitas circunstâncias. Mas eu na altura eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu só sabia que tinha como uma dificuldade, por vezes, não era sempre por vezes, em relacionar-me então com a minha mãe.
E se alguns de vocês se identificam, e é por isso que eu trago esta história aqui, a minha própria história, que é apenas um exemplo. A minha grande dor hoje em dia é que só há, há, há uns meses atrás, há um ano atrás, é que eu comecei a saber disto. É que eu comecei a saber da visão sistémica, eu conhecia, ou seja, tinha uma ideia das constelações familiares de Bert Hellinger, mas não conhecia a visão sistémica, não a tinha estudado, não tinha estudado constelações familiares. E quando estudei as constelações familiares, eu consegui perceber de onde vinham essas dificuldades, de onde vinha essa, essa distância. Se eu tivesse sabido, se a minha mãe tivesse sabido, se alguém nos tivesse informado disso, tudo seria tão bonito, tudo seria tão diferente. Mas eu tive a vida que tive, graças a ela, talvez se calhar, graças a essa dificuldade de relacionamento, de me ver diferente, a vida que tive me fez chegar até aqui, me fez ser quem sou. Eu sou grata a isso. Eu sou grata por ter passado o que passei, por ter tido as dificuldades que tive, por ter tido essa talvez incompreensão com a minha mãe, porque nós tivemos estas conversas, nós falávamos, obviamente, eu perguntava-lhe, ela me respondia. Eu sei detalhes da minha vida que talvez os meus irmãos nem imaginavam que eu sabia tanto, porque eu lhe perguntava. Ela também queria saber porque que era assim, mas eu não tinha mais conhecimento. Eu não tinha esta sabedoria que eu tenho hoje, graças à visão sistémica. Então, posso dizer que a vida não foi fácil para mim, porque eu não tinha esse bom relacionamento com a minha mãe, ou seja, eu dava-me bem com a minha mãe, mas havia ali como uma membrana, uma barreira, algo que me separava. E foi devido ali atrás, bem atrás então, ao meu nascimento, onde isso aconteceu. Nem eu nem ela sabíamos. O caso é que aconteceu e deu estas consequências. Ela, uma mãe, quando é assim, tal como a minha, ela tentava sempre aproximar-se, ela tentava sempre procurar aquela filha. E eu queria a mãe. E por momentos estávamos bem e por momentos as coisas não estavam tão bem. Nunca nos zangamos, atenção, meu Deus, nunca nos zangamos, nunca saí de casa assim, nunca bati a porta, nada disso. São situações que muitas mulheres têm dificuldade, ou muitas filhas têm dificuldade de relacionamento com as mães, e certamente o problema vem dali. Então, houve muitos altos e baixos na minha vida e eu conheci o pai da minha filha muito cedo. Se calhar eu procurava fora esse amor que me faltava, esse aconchego que lá atrás, no meu nascimento, me tinha faltado. Isto é um bocadinho mais profundo, eu estou só a dar uma abordagem, está bem? Há muitas coisas que, que fazem com que a filha, o filho se afasta. Muitas situações, eu estou a dar um exemplo só. Não levem tudo, é tudo por ali, é tudo por acolá. Há muitas vertentes. Eu trago aqui este exemplo. Quais as consequências de um mau relacionamento com os nossos pais? E trouxe aqui o meu exemplo. Não foi um mau relacionamento de todo, mas também posso dizer que podia ter sido melhor e que, devido a eu me achar diferente, eu também ser assim uma pessoa que vai muito à luta e que também quer ser um bocado a dona da razão, talvez, e que a vida me fez assim.
A vida me fez esta mulher assim, muito lutadora, que quer contribuir, que quer trazer, que quer saber. Eu tinha bastante isto da minha mãe, no fundo. A minha mãe era muito lutadora assim. Uh, segundo o que eu vejo, tanto dos meus irmãos, eu sou bastante parecida com ela. Veja só, essa diferença, às vezes esse afastamento e eu ser tão parecida até fisicamente com a minha mãe. Infelizmente eu não tive como então trazer estes ensinamentos para ela, porque eu não sabia. A minha mãe faleceu em 2009, 9 de agosto de 2009. E essa busca, essa procura de compreensão, porque quando a minha mãe faleceu, a dor é grande, como qualquer outra filha que perde a mãe. Eu só agradecia de, na altura, em idade, eu já ser uma mulher e não, entre aspas, precisar dela, não é? Não era uma adolescente, não era uma menininha, nem uma jovem. Eu já era uma mulher, eu já era mãe. E de uma certa forma, eu já não precisava ali da mãe. Precisava da amiga, precisava do carinho, precisava de muitas coisas que a mãe traz. Mas mãe, como para cuidar de mim, eu já não precisava, não é? E sou grata por isso. Gostava de desfrutar mais da minha mãe e gostava que ela estivesse cá hoje. Ela morreu muito cedo. Gostava que estivesse cá hoje para eu trabalhar isto com ela, para trabalharmos isto e eu tomá-la no meu coração com ela presente. Esse processo eu fiz. Quando ela faleceu, eu já trabalhava, eu já era hipnoterapeuta. Cheguei a fazer para ela hipnose anestésica no joelho. Ela tinha artrite reumatoide e tinha artrose no joelho, não se podia operar. E então eu conversei com ela e disse: eu posso anestesiar aí o joelho localmente para que não sinta dor, mas ela tinha que me prometer, como prometeu, que não ia fazer esforços, que não ia ir para o jardim, aquelas coisas, não é? A alegria é que eu trabalhava aqui neste sofá e ela levantou-se. Este sofá é um cadeirão que é um relax. E então eu fazia a hipnose, ela aqui, assim, e quando retirei então do estado de hipnose, ela acordou, esticou as perninhas e grunhou, esticou os joelhos e engrunhou e disse: já não me dói, já não me dói. Foi uma alegria para mim ela confiar no meu trabalho. Talvez a dor que ela tinha levou a que ela confiasse. E a partir daí eu tentei perceber cada vez mais o que é que acontecia entre nós e tudo isso, porque eu queria essa aproximação e queria este meu coração calmo e o da minha mãe também. E a minha busca foi indo sempre cada vez mais até chegar aqui e eu entender. E graças a isso, eu estou cá para ajudar outros filhos e outros pais a melhorarem o relacionamento. Porque não serve de nós querermos mudar o comportamento ou de ir, por exemplo, que venha alguém a mim pedir-me isso e eu dizer assim, até parece absurdo, tem que ter a mãe no coração, porque se não tem a mãe no coração, a vida não lhe corre bem. É ridículo, não é? A mim isto não me serve, não serve para nada. Serve assim, esse é o motivo, mas então o que é que eu posso fazer? Que movimento é que eu posso fazer para então trazer a minha mãe para o meu coração? E então há movimentos que se podem fazer, a terapia, a constelação familiar, também ensinamentos, muitas vezes até trazer esta conversa, ensinamentos já sossega muito o nosso coração e depois já só basta pequenos ajustes e tudo fica em paz.
E enquanto eu não percebi isso, enquanto eu não sosseguei o meu coração, a minha vida teve bastantes altos e baixos. E foi quando eu pude realmente fazer um processo profundo no meu coração, é que a minha vida sossegou bastante, a minha vida estabilizou, como se ela começou a ficar grata. Tudo começou a melhorar, mais pacífico, mais calmo. E quanta mais energia de paz e pacífica eu tenho dentro de mim, melhores coisas me acontecem, não é? É como se eu projeto, eu projeto algo, eu quero algo e pouco a pouco eu começo a ter essa ideia de como o construir, de como o alcançar. E não há limites. Na minha mente não há limites. É mesmo isso. E cada projeto na vida é como um filho, não é? É algo de nós, é algo que nós projetamos, desejamos, criamos e ele vem a nós. E a vida começou a vir-me melhor. Daí a minha vontade de estar aqui e criar uma vida com relacionamentos prósperos. É isso, é os relacionamentos prósperos entre pais e filhos. Também temos, então, falamos da mãe, agora vamos falar do pai. O pai está relacionado à força, está relacionado a ir em frente, à visão. Se a mãe tem a visão ampla, o pai estreito. Ir em frente, ter força, ir em busca de trabalho. E a mãe, bons relacionamentos no trabalho. Em busca de trabalho, ganhar dinheiro, mãe junto ao dinheiro, foco, posicionamento, ir em frente, força de vontade, luta, tudo isso é energia masculina que nos vem do pai. E então, não tendo o pai no coração, ou a ausência de pai, que o pai não está presente, não esteve muito presente na vida do filho, ou porque não sabe da existência desse filho, aí as mães cometem um erro muito grande de, às vezes, são mães solteiras e que não dão a saber ao pai que ele teve um filho, ou não querem que o filho veja o pai, querem que o filho leve a guerra como elas para o pai. E isso está errado. Só estão a criar desequilíbrio no filho. Estão a impedir que ele tenha força masculina, força de ir para a frente, trabalho, dinheiro, foco, avançar e ter a força de ir em frente para criar. Fica um homem com muita energia feminina. Fica um homem que, quando quer concretizar algo, quando quer realizar algo, não consegue, não tem força. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de trazer um filho ao mundo para nós só. Estamos a pensar em nós? Somos assim tão boas mães que queremos afastar o nosso filho de pai e mãe, não é? O nosso filho do pai? Isso é ser boa mãe? Eu não acho. Uma boa mãe, a mãe faz o movimento de levar o filho ao pai. Dizer, este é teu pai. E se o pai não quer saber, se o pai quer continuar ausente, pois a mãe faz o movimento de trabalhar essa relação de uma outra forma, com uma terapia, com uma constelação, com ensinamentos, procurar uma ajuda externa que a possa ajudar a acalmar o coração daquele menino. Mas um erro é afastar a filha do pai. A filha, filho do pai, não é? Isso não deve acontecer, porque aí vão criar
um afastamento uh, dessa energia 50% masculina. E mais tarde, a ausência do pai no filho, filho, filha, tanto faz, está ligado à ausência do pai, está ligado, por exemplo, a vícios, a jogos, a drogas, a álcool, tabaco, a comida, por exemplo, também um vício, vício de comprar muita roupa, joias, o que seja. Porque a ausência do pai, nós procuramos, através do vício, aquele que nos falta. Ensinamento de Bert Hellinger. Se nós pensamos só no momento presente, a guerra que nós temos contra o homem que é pai do nosso filho, nós estamos a esquecer aquele momento em que o nosso filho foi concebido. Aquele momento que fez com que a energia do Kundalini criasse esse milagre da vida, um filho. E querer ser mãe solteira, sem apresentar o pai ao filho. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para transmitir as consequências desse afastamento dos pais. Às vezes voluntário, outras vezes involuntário, mas há sempre uma solução para evitar que mais problemas, que mais situações graves do que aquelas que às vezes a vida nos apresenta, esse filho venha a ter. Não é? Quantas vezes se vê, por exemplo, homens que querem empreender, que querem ter um trabalho próspero, um trabalho que lhes agrade e não têm força de ir em frente, não têm força para criar uma empresa, para criar um negócio. E quando se vai a ver, o pai ali não esteve presente na vida deles. Também aviso, pais, o filho também é de vocês. Lutem por o vosso filho. E não é com guerra, eu não estou a dizer lutar por o vosso filho com guerra contra a mãe, contra sei lá quê. Porque para esse filho, filha, pai e mãe, é a família dele. A família dele depois também são os avós, são os tios, parte de pai, parte de mãe. Mas a família de origem é pai e mãe. Então, pais, cuidem dos vossos filhos. Façam com que eles sejam uns homens, umas mulheres com garra, com força, de ir para a vida, de ir para a frente. Por exemplo, eu não digo que o meu pai era melhor que a minha mãe, não é isso. Mas eu digo só, eu não tive esse conflito tão grande, ou qualquer conflito com o meu pai. O meu pai, ele trabalhava, vinha para casa, entregava então no fim do mês o dinheiro à minha mãe. Era assim que eu sempre vi o meu pai, e trabalhava em casa também, tinha o emprego dele, depois trabalhava na agricultura em casa. Às vezes eu conversava com ele, estava com ele, mas o meu pai não estava ali assim para nos criar, mas eu não vi, a mim isso não me fez diferença, porque era a maior parte dos pais na altura era assim. Era a visão que eu tinha do pai. O pai trabalhava e não estava a cuidar dos filhos, não brincava com os filhos. Quando me apetecia estar com o meu pai, ele estava em casa. Portanto, eu tenho a coragem da minha mãe e a força do meu pai de ir em frente. Talvez até, se calhar, mais aquela energia toda vem dali. Portanto, quando isso nos falta, não é que nós sejamos fracos, não é que nós não sejamos capazes. É esse relacionamento
às vezes criado pela mãe, que não faz o movimento de levar filha, filho ao pai, que mais tarde, na vida futura de adulto, isso passa uma fatura e bem cara. Portanto, aqui estão esta pequena contribuição da dificuldade, então, das consequências de ter um mau relacionamento com os nossos pais, que seja criado, diremos, porque o pai se afastou, ou que a mãe também não era a que nós esperávamos ter, ou porque nós, filhos, também não os compreendemos e que às vezes pode ser esse exemplo, como eu aqui dei, do meu. E espero que, se os meus irmãos, ao verem esta contribuição minha, compreendam o que eu quis dizer. Eles sabem perfeitamente que eu nunca estive chateada com a minha mãe, nem com o meu pai, nunca houve essas guerras assim em casa, nem nada disso. Simplesmente havia, às vezes, aquela dificuldade. Eles nunca assistiram a nada de mais que isso. Outras vezes, imagina se a mãe seja uma mãe que maltrata um filho ou que tem problemas de adição a drogas, a álcool, o que seja. Obviamente isso não vai fazer bem ao filho. E aí talvez o pai tenha que estar presente, ou a família estar presente, ou então, se essa criança até está numa instituição, espero bem que um dia essas crianças venham a ter a sorte de conhecerem, ou de que alguém lhes traga este conhecimento, estes ensinamentos, e que eles possam sossegar esse pai e mãe biológico, porque há métodos, ferramentas para sossegar, para que possam ter uma vida plena, satisfeita, sem carências. Também quando nós excluímos, ou seja, não queremos saber do nosso pai, da nossa mãe, por as nossas razões, nós estamos a fazer uma exclusão. E essa exclusão, por vezes, pode até não cair ainda sobre nós, mas sim em nossos filhos, porque nós estamos num planeta kármico onde tudo se paga, tudo tem um valor a pagar, mais tarde ou mais cedo. Qualquer ação tem uma consequência, sempre. Nós estamos num planeta kármico. Então, se eu bato a porta da casa dos meus pais, me acho toda poderosa, cheia de razão, com uma raiva, uma força tamanha que nem toco o chão, dá essa força errada. Pouco a pouco, eu começo a sentir um vazio dentro de mim. Começo a sentir algo que me falta. E vou procurando no mundo externo, falta-me algo no meu mundo interno, cá dentro, e eu vou procurando no meu mundo externo isso que me falta. Vou, por exemplo, conhecer um parceiro e vou achar, oh, que maravilha! Este parceiro, ai, ele vai me fazer muito feliz. Que homem, que maravilha, vai me fazer muito feliz. E eu estou a pôr na responsabilidade desse homem, desse inocente, a responsabilidade da minha felicidade, da minha carência interna, do meu erro de bater a porta da casa dos meus pais. Eu nunca bati, estou a dar um exemplo. De terem batido a porta da casa do meu pai ou da minha mãe porque não me entendiam, porque eu achava-me cheia de razão, eu é que tinha razão. E vou procurar então fora, no mundo externo, alguém que me complete. Nunca, nunca isso vai acontecer. Ou seja, nunca
algo do mundo externo vai conseguir completar algo que falta no meu mundo interno. Não, não. Agora imaginem que eu digo assim: nesta relação falta-me um filho. É isso. Eu vou conceber um filho, vou ter um filho e esse filho vai me completar. É isso mesmo que me falta. O filho falta-me para ter uma relação bonita, harmoniosa, cheia de amor e uma família linda. Pobre criancinha. Mais uma vez, eu estou a pôr a responsabilidade dessa carência que me falta naquela vidinha que vai vir ao mundo. E aquela vidinha não vai conseguir completar-me. Vai dar aquela euforia, talvez, no momento, aquela felicidade, eu vou amar o meu filho, posso amar o meu filho, não é? Mas a minha alma continua a doer, aqui continua a carecer de algo. E um dia, talvez, eu procure ajuda, eu tenha inteligência, não é? Inteligência suficiente para procurar ajuda e ir a um terapeuta, por exemplo, a um constelador familiar. E ele vai observar, vai ver que todo aquele mal-estar, que toda aquela ansiedade, aquela angústia, a depressão, a falta de força, a falta de alegria, é a falta dos meus pais. O filho pródigo afastou-se da casa do pai. E através da terapia, com um bom terapeuta, ele vai compreender isso, vai sossegar isso, e o filho pródigo volta à casa do pai, à raiz de tudo. Faz essa reconciliação, o coração já está apaziguado, já está sossegado. E os pais acolhem-no de braços abertos. Porque também, atenção, até pode que o filho tivesse tido razão, não é? De bater à casa dos pais. Pode que ele tivesse tido razão, que os pais estavam a ser demasiado controladores, sei lá quê. Mas se ele não faz um processo de acalmar essa raiva, essa fúria, esse mal-estar, ele voltando à casa dos pais, aquela fúria, aquela dor, aquele mal-estar continua ali. Ele não desapareceu. Portanto, devemos procurar ajuda, devemos sossegar essa dor e quando voltamos à casa do pai, da mãe, tudo está abençoado, tudo está pacífico e os nossos pais nos recebem de braços abertos. Pensem nisso, pensem nesta contribuição que eu vos trouxe aqui hoje, esta reflexão. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido onde eu queria chegar e da importância de ter um bom relacionamento com os nossos pais. Caso não consigam, já sabem, procurem ajuda. Ela existe, ela está aí e resolve muito bem estes casos e outros. Não fiquem sozinhos achando que, eu não acredito, não tem nada a ver, o meu caso é diferente. Procurem ajuda quando o coração dói, tá? É tudo o que há a fazer. Depois deixem com o terapeuta, com o profissional, ele vai saber conduzi-los perfeitamente. Confiem. Deixem de lado o preconceito, deixem de lado muitas outras barreiras, não serve de nada. Tenham uma mente ampla, uma visão ampla. Sejam como os cientistas da vossa vida. Um cientista tem que ter uma mente ampla para ter ideias, não é?
Se ele tem assim uma visão muito estreitinha, ele não vai a lado nenhum. Então sejam cientistas da vossa vida. Quero agradecer imenso e comentem em uma vida com relacionamentos prósperos e eu farei um gosto de responder e de contribuir com vocês. Até uma próxima. Gratidão.